de forma maravilhosa a natureza e a estrutura da Igreja de Cristo, desafiando os cristãos a possuírem uma vida encharcada de amor, inundada pela graça de Deus, impregnada da sua misericórdia e embriagada pela presença inefável e doce do Espírito Santo, de maneira que, com diligência, venhamos a seguir os exemplos deixados por Cristo Jesus como um legado a todos nós. A igreja de Éfeso foi estabelecida aproximadamente no ano 53 de Cristo, por ocasião da viagem de retorno de Paulo a Jerusalém. Um ano mais tarde, o apóstolo visita-a novamente durante a sua terceira viagem missionária, ensejo no qual termina permanecendo por cerca de 3 anos na importante e pujante cidade de Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 21 e 19, de 1 a 20. Mais tarde, encontrou-se novamente com os anciãos da igreja de Éfeso na cidade de Mileto. Atos capítulo 20, versículo 16 a 38. Foi na cidade de Éfeso que Paulo escolheu Timóteo para ser este ministerialmente ombreasse consigo na preparação e propagação do Evangelho da Paz e das boas novas de salvação, através da dispensação da graça de Deus revelada através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diga-se de passagem, à guisa de conhecimento apenas, que a partir do ano de 1700 depois de Cristo, alguns estudiosos contestam a autoria desta carta por Paulo. Acompanha a mesma linha de raciocínio alguns estudiosos odiernos que, por questões de estilo, a autoria da mesma bem poderia ser atribuída a Timóteo, que, como seu discípulo, bem poderia ter colocado o nome do apóstolo Paulo como autor da carta, objetivando homenageá-lo, prática muito comum naquele tempo. Como já disse anteriormente, na minha mais modesta opinião, esta carta endereçada ao povo santo de Deus, como aparece nos manuscritos mais antigos, é possível que Paulo tivesse a intenção de enviar uma carta como uma espécie de circular para ser lida em todas as igrejas daquela região, uma vez que a mesma não faz menção ou referência a nenhuma pessoa ou a problemas nessa igreja de Éfeso. O livro aos Efésios, inegavelmente, sobrepõe-se a todas as demais cartas de Paulo, o apóstolo dos gentios, no que diz respeito à análise profunda e pragmática que faz a fonte de salvação da humanidade, sem deixar de mencionar a supremacia da doutrina da unidade dos povos, judeus e cristãos. Para muitos, como Pearl, por exemplo, ela é chamada Carta do Terceiro Céu, pois é nela que Paulo nos desafia a todos a perseguirem a santificação através da palavra da verdade, até que venhamos a alcançar a própria presença de Deus, fazendo todo o esforço para nos mantermos na unidade do Espírito, edificando a nós mesmos com paz. Efésios 4, versículo 3. Com o escopo precípuo de imitarmos a Deus em tudo o que fazemos, sendo Ele nosso parâmetro, pois somos seus filhos, participantes da natureza divina que houve em Cristo Jesus. Efésios 5, versículo 1. Deus Todo-Poderoso
extratemporal, levou mais de 2000 anos para dar as boas novas à nação gentílica o seu plano de salvação. Deus iniciou com um homem de fé chamado Abraão. De Abraão, Deus edificou uma nação de fé, os judeus. Deus então promete ao povo judeu que todas as nações viriam à sua luz, Isaías 63. Entretanto, os judeus, como um povo, não têm permitido a sua luz brilhar como Deus sempre desejou, tratando as demais raças como espiritualmente inferiores. Apesar de tudo, é os judeus o povo que Deus escolheu para si. Não obstante esse posicionamento, Deus jurou que um dia ele enviaria seu servo, que o apontaria como alvo de todo o povo da terra, judeus e não judeus, gentios. Esse mistério esteve oculto por Deus desde a eternidade. Esteve escondido, como flecha limpa na sua aljava. Isaías 40, versículo 2. Esta promessa, embora tenha sido feita por Deus Pai, o Todo-Poderoso, contudo, não foi feita sem a interposição de juramento. Salmo 89, versículo 49. Pois o Santo de Israel jurou pela sua própria palavra, Salmo 138, versículo 2, que cumpriria a sua promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, referindo-se a uma determinada pessoa que sairia dos lombos de Davi, uma vez que, em decorrência da sua fidelidade, foi-lhe prometida uma dinastia perpétua. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Sendo, portanto, sua descendência da linhagem davídica. Em tempos de aflição, nos quais quase sucumbiram as esperanças, os profetas relembravam ao povo essa promessa, dizendo-lhes que a redenção de Israel, como também das nações, estava ligada com a vinda de um grande rei da casa de Davi. Jeremias, capítulo 39, versículo 30, aliás, versículo 9, capítulo 23, versículo 5, Ezequiel 34, versículo 23, Isaías, capítulo 55, de 3 a 4, Salmo 89, versículo 34 a 37. Alert from iMovie. Deus Share successful. não os desapontou séculos depois da casa de Davi haver cessado. Um anjo aparece a uma jovem judia e lhe diz: Volta um pouquinho lá, vai sair aquele áudio. Pode voltar um pouquinho mais. Só para a gente evitar que apareça isso. Pode ser no tempo de aflição. Em tempo de aflição, nos quais quase sucumbiram as esperanças, os profetas relembravam ao povo essa promessa, dizendo-lhes que a redenção de Israel, como também das nações, estava ligada com a vinda de um grande rei da casa de Davi. Jeremias, capítulo 39, versículo 9, capítulo 23, versículo 5, Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, Isaías, capítulo 55, versículo de 3 a 4, Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, Salmo, capítulo 89, versículo 34 a 37. Deus não os desapontou. Séculos depois da casa de Davi haver cessado, um anjo aparece em uma jovem judia que lhe diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi,
e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33. Comparar também com Isaías capítulo 9, versículo de 6 a 7. Acerca deste fantasmagórico servo, pois foi obediente em tudo por aquilo que padeceu, o nosso Deus disse ao seu respeito que ele fará muito mais do que restaurar as tribos de Judá e lhe trazer os guardados de Israel, como se isso lhe fosse pouco, mas que este servo seria dado para ser luz dos gentios, para ser a salvação até a extremidade da terra, conforme Isaías 49, versículo 2. Este servo prodigioso pôde dizer aos presos: saí, e aos que estavam em trevas, aparecei. Isaías 49, 9. Gravando a cada um de nós na palma de suas mãos. Isaías 49, versículo 16. Este primoroso servo não é outro senão Cristo, o Messias prometido. Segredo de Deus, que por séculos e séculos esteve oculto em mistério. Efésios capítulo 3, 5 e verso 9. Um dia revelado a todos nós, quando o Criador desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52, 10. Toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 6. Quando os pais de Jesus levavam o pequeno infante ao templo em Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32, após cumpridos os dias da purificação conforme a lei de Moisés, Lucas capítulo 2, verso 22, o sacerdote Simeão, tomando-o nos seus braços, disse acerca do menino que ele é a luz para revelar Deus às nações e para a glória do seu povo Israel. Lucas 2, 32 a 33. Pelo que os seus pais se maravilharam das coisas que dele se dizia. Simeão, reconhecendo-o como Messias, reafirma que o menino era o presente de Deus e que ele seria a salvação do mundo inteiro. Foi esta a segunda vez que Maria foi saudada com uma profecia a respeito do filho. A primeira vez, quando sua prima Isabel lhe deu as boas-vindas como a mãe de seu Senhor. Lucas capítulo 1, 42 a 45. Paulo lembra aos seus leitores gentios que eles anteriormente estavam fora, sendo chamados de incircuncisos, mundanos, pelos judeus, os quais tinham orgulho de haverem sido circuncidados e que, embora tenha afetado apenas uma parte do seu corpo, contudo, não os seus corações. Efésios capítulo 2, versículo 11. O sacrifício vicário de Cristo Jesus, oferecendo-se a si mesmo para expiação do pecado da humanidade e morrendo na cruz do Calvário, coloca não somente um fim no sistema sacrificial judeu, como também no inteiro sistema legal com os seus mandamentos e regulamentações. Efésios capítulo 2, versículo 15. Tornou-o todo obsoleto, de um homem, Abraão, a uma nação, os judeus. Deus deu um novo passo em seu plano de redenção da humanidade. É da nação judaica que ele tira um homem, Jesus, o Salvador do mundo inteiro. Deus dá continuidade em seu plano, proporcionando a ambos os povos, judeus e gentios, que acreditassem nas boas novas de salvação
e compartilhariam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Efésios capítulo 3, verso 6. Antes de Paulo, colocando-se de joelhos e iniciar sua oração pelos Efésios, ele dá uma nova estrutura à igreja dos primogênitos, entregando a sua nova missão, pois é pela igreja que, agora, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida das potestades e principados nos céus, segundo o eterno propósito de Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso, com confiança pela nossa fé nele. Efésios capítulo 3, 10 a 12. Corroborando com o versículo 18 do capítulo 2 do mesmo livro. Viver em paz, uns com os outros, é o maior desafio desta nova natureza da igreja e seus membros no homem interior, que segundo as riquezas inefáveis da sua glória, venhamos a ser corroborados pelo poder do seu Espírito, com a finalidade de que Cristo possa habitar em nossos corações pela fé, e assim vivermos mergulhados neste amor do Pai, o qual excede todo o entendimento, sobrepuja toda a expectação, e venhamos a nos confessar cheios da plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Por isso, tudo haveremos de trazer glória à igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre.